Fala, Irmandade, tudo bem? E aí, como é que tá? Tá aprendendo tudinho sobre funções? Então, na aula de hoje nós vamos estudar sobre função composta. O que é uma função composta? O que precisa para existir uma função composta? E também vai ter aqueles exercícios camaradas, bem facinho, para você aprender tudinho e se dar bem na hora da prova. Então, já sabe, né? Dá um like aí, se inscreve no nosso canal, boa aula e aquele abraço. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre função composta, tá bom? O que a gente precisa saber inicialmente sobre uma função composta? É que ela é válida apenas para uma função que é bijetora, tá? Ah, professor, eu não sei o que é uma função bijetora, eu tenho dificuldade em saber isso, tá? Aqui no meu canal tem um playlist chamado Conjuntos e Funções e nessa playlist tem uma videoaula falando sobre isso, tá? Então dá uma procurada lá, você vai encontrar lá o que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora e o que é uma função bijetora, tá bom? Mas o conceito que a gente tem que saber é que uma função composta só existe se a função for bijetora. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, para começar a gente entender a ideia da função bijetora, eu coloquei aqui da função composta, aliás, eu coloquei duas funções aqui, tá? A função f de x, que é igual a 10x, e g de x, que é igual a 2x, tá bom? Como que funciona então uma função composta, tá? Então eu vou aplicar essa função f de x de a para b. Então eu vou fazer um fzinho aqui. Então a função f de x é multiplicar por 10. Então se eu fazer 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 10 é 20, 3 vezes 10 é 30. Tudo bem? E agora do conjunto B para o conjunto C, eu vou aplicar uma função chamada função g aqui no nosso exemplo, tá? Então aqui de B para C eu vou pegar os valores do conjunto B e vou aplicar ela e vou aplicar a função g e achar o valor no C. Então a função g de x é 2 vezes x, é só multiplicar por 2. Então 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2 é 40. 30 vezes 2 é 60. Então eu apliquei a função f e eu apliquei a função g. Eu apliquei duas funções. E o que seria uma função composta? Eu coloquei aqui embaixo. Ó. A função composta é uma função que vale por duas funções. Ó. Se eu tive que partir do conjunto A e chegar no conjunto C. Né? Se eu aplicasse uma função diretamente aqui, ó, da função A direto para o conjunto C, eu estou fazendo uma função composta, tá? Então a gente escreve geralmente de trás para frente. Ó. Eu fiz a f e a g para chegar no c. Então a gente coloca assim que eu apliquei a função composta g de f de x. Tá bom? Então eu posso dizer que eu apliquei a função g de f de x. Tá? E também alguns livros trazem que a gente pode escrever também g bola f, tá? É a mesma coisa, é uma linguagem similar, tá? É a mesma coisa que g de f de x. Tudo bem? Aqui nós temos mais um exemplo agora para a gente fazer cálculos algébricos usando a função composta, tá? Então, aqui no exemplo do lado, eu fiz assim. Dadas as funções bijetoras, né? Uma função composta só existe se for bijetora, f de x igual a x mais 5, e g de x é igual a 3x. Calcule g de 1, tá bom? Eu sempre vou me preocupar em calcular a função interna primeiro, tá? A gente começa a fazer de dentro para fora, tá? Então, o g de 1 eu vou calcular aqui do lado, ó. Eu vou ter que usar a função g de x, que é 3x, né? Aqui tem 1 vezes, quando não aparece. Então, eu tenho que calcular a função interna, né? De dentro. G de 1. G de 1 é igual a 3 vezes 1. Ó. Quem está no lugar do x é 1,
Então, 3 vezes 1. G de 1 vale 3, né? Tudo bem? Agora nós vamos aplicar a função f, que é a de fora, né? O que é a função f de x? X mais 5. Então, eu vou fazer f de x é igual a x mais 5. Tudo bem? Só que eu tenho que calcular o f de g de 1. F de g de 1. Opa, muito parênteses, né? No lugar do x eu coloco o g de 1. No lugar do x aqui eu vou colocar g de 1 mais 5. Tudo bem? Não deixei muito espaço, aí, professor, mas vamos se organizando aqui. Então, no lugar do x eu coloquei g de 1. No lugar do x eu coloco g de 1. Quanto vale g de 1? 3, né? Então, eu vou calcular o f de 3. O g de 1 é 3 mais 5, tá? Então, no lugar desse g de 1, eu fiz a conta no início, vale 3. No lugar do g de 1, vale 3. Então, 3 mais 5. Então, o f de 3 é igual a 8. Essa é a resposta dessa função composta. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo? Então, vamos lá. Agora, g de f de 1. Falei para vocês, a gente tem que fazer a função interna primeiro para depois ir desmembrando. Então, eu vou precisar da função f de x, né? Eu tenho que calcular o f de 1. Então, eu vou usar f de x, que vale x mais 5 aqui. Preciso calcular o f de 1. No lugar do x está 1. Então, no lugar do x, coloca 1. No lugar do x, coloca 1. 1 mais 5. F de 1 é igual a 6. Tudo bem? Então, achei que o f de 1 vale 6. Agora, eu vou aqui para fazer a função g. Ó. G de x é igual a 3x. Ok? No lugar do x, eu tenho o f de 1. Então, g de f de 1, no lugar do x está o f de 1. Aqui tem o vezes, né? Então, 3 vezes o x, eu vou colocar o f de 1. Tá? No lugar do x está o f de 1. No lugar do x está o f de 1, que eu calculei no início aqui, tá? Eu calculei ele no início. Então, vai ficar g... Quanto vale f de 1? 6. No lugar do f de 1, ele vale 6. É igual a 3 vezes o f de 1, que é 6. Então, o g de 6, 3 vezes 6, 18. Tá? No lugar de f de 1 está o 6. No lugar do f de 1 está o 6. 3 vezes 6, 18. Essa é a nossa função composta. Né? Tranquilo de fazer. Agora, para finalizar, a letra C e D, a gente vai fazer uma forma algébrica, né? Então, aqui não tem o que fazer, o g de x já está resolvido, o f de x está resolvido. Eu vou fazer aqui direto, tá? F de x, eu preciso a de fora diretamente. F de x é x mais 5, tá? Quem que eu vou precisar colocar no lugar do x? O g de x, então vai ficar f de g de x é igual a g de x mais 5. Tudo bem? No lugar do x, eu coloquei g de x. No lugar do x, eu coloquei g de x. Então, eu tenho que o f de g de x, tá? Quanto ele vale, o g de x? Lá no enunciado ele vale 3x, ó. Então, ele vale 3x mais 5, tá bom? Então, essa é a nossa função composta, que é dada por f de x, f de g de x, tá? 3x mais 5. Tudo bem? G de f de x, tá? Então, aqui não tem nenhum valor, eu faço a função de fora direto. Então, vai lá. Quanto que é o g de x, galera? O g de x lá em cima vale 3x, né? 3x tem o vezes aqui que não aparece. Eu preciso calcular o g de f de x. No lugar do x, eu vou colocar f de x, tá bom?
Então, olha só, no lugar do x, coloquei f de x. No lugar do x, coloquei f de x. Continuando aqui do lado, g de f de x vale 3 vezes... Quanto que é f de x, galera? Lá no enunciado, x mais 5. São dois termos, vou pôr um parênteses, tá bom? Então, g de f de x é 3 que multiplica x mais 5. Então, faço o distributivo aqui, ó, e finalizo, ó. Vai ficar g de f de x é igual a 3 vezes x, 3x, 3 vezes 5, 15, tá? Então, essa daqui é a nossa função composta g de f de x, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva no nosso canal. Abraço, tchau, tchau.